trazendo uma palavra para todos aqueles que ouvem e que querem ouvir, e que a nossa voz possa entrar no seu lar nesta noite, ou durante essa transmissão, que Jesus Cristo possa falar fortemente com você. Mateus 26 e 26 é um dos versículos que nós vamos ler nesta noite. A minha Bíblia diz: instituição da ceia do Senhor. Amém. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Toma o teu assento na presença de Deus. Santa Ceia do Senhor vai além de um simples culto. A Santa Ceia do Senhor é um memorial. O que quer dizer? Nós vamos recordar que há 2000 e poucos anos atrás, Jesus Cristo morria na cruz do Calvário, para que eu pudesse estar aqui nesta noite, representando Ele, como você representa Jesus em sua casa, no seu lar, na escola, no seu trabalho. Aleluia. Isso nós temos que considerar, porque você só está aqui porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Aleluia. Mas Ele ressuscitou para nos dar a resposta. Glória a Deus. Aleluia. A Santa Ceia é um momento. O primeiro é o memorial. Está em Lucas 22 e 19. Lucas 22 e 19, que diz assim: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e lhe deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dada. Então, quando você participa do pão, não é simplesmente um ato de você ter sido batizado nas águas. Não. É um ato em que, se você neste momento estiver algum problema de enfermidade, algum problema conjugal, presta atenção, neste momento em que você tomar o pão, o Espírito Santo do Senhor descerá sobre você. Aleluia. Porque você tomou, você pegou o pão. Quantos aqui são batizados nas águas? Levante a mão. Uma boa parte. Temos um número bastante grande de pessoas que ainda não se batizaram, mas muitas das vezes nós olhamos, analisamos esse casal e ele diz: não, eu não vou me batizar porque eu ainda não sou casado, mas eu estou vivendo com a minha esposa 10, 15 anos. Mas a Bíblia nos diz que a salvação é individual. Então por que você não se batiza? Jesus era filho de Deus, não precisava se batizar, mas ele se batizou. Sabe por quê? Porque com isso ele disse: Antônio, Olímpio, Adriano, você tem que se batizar também. Aleluia. Porque quando você é batizado, o Espírito Santo de Deus está sobre você. Aleluia. No momento em que você vai ser emergido, tudo aquilo que está sobre você
cairá por terra. Está muito alto, irmãos? Tá bom, som assim, senão eu tiro o microfone. No momento em que você for tomado pelo pastor que vai emerger você, tudo aquilo que vem travando, tudo aquilo que vem colocando na tua mente que você não deve se batizar, naquele momento ficará na água, porque o poder do Espírito Santo cairá sobre você. Glória a Deus. E muitos naquela hora são batizados com o Espírito Santo e falam em novas línguas. Este é o poder que o Filho tem, que o Pai mandou para nós. Aleluia, Deus. Então, irmãos, na Santa Ceia liberamos do sofrimento de Jesus por nós ao reconhecimento como o Senhor Deus. É na Santa Ceia em que eu me entrego a Ele. É na Santa Ceia que eu me desfaço de todas as coisas que atrapalham a minha vida. Quem sabe neste momento em que você se aproxima da Santa Ceia do Senhor, há um momento de uma confusão dentro de casa. Quem está livre disto? Ninguém. Nós somos carne e por isso nós estamos sujeitos a isso. Mas no momento em que a Bíblia nos diz que o véu se rasgou-se de cima a baixo, ele quer dizer que ele rompeu aquela barreira que eu tinha para falar com Jesus. Então, se você está nesse conflito, dobre o teu joelho e fala com o Senhor Jesus Cristo. Ele há de te receber de braços abertos. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo, a preparação. O que é preparação? Não, mas eu tenho que me preparar para ir no culto de terça-feira, no culto de quarta-feira, na escola bíblica, aleluia, né? Aleluia, e no culto de domingo. Eu pergunto para você, quando você sai de casa, em que alguém te convidou, seja para qualquer lugar, o que você faz? Você não se prepara. Você vai no espelho quantas vezes? Você coloca uma roupa, não, essa aqui não está bem, vou colocar outra. Principalmente as mulheres. Né? A gente observa quantas vezes ela vai no espelho e volta, mas essa roupa não me serviu. Agora eu pergunto para você, para ir à casa do Senhor eu vou de qualquer jeito? Aleluia. O Espírito Santo tem que descer sobre nós. Por isso nós temos que preservar diante do Senhor a nossa santidade. Aleluia. Porque Deus quer pessoas com um coração puro e sincero. Não adianta nós pregarmos facilidade. É a Bíblia que nos coloca a falar a realidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 11. Aleluia. Eu já deixei tudo anotadinho aqui para a gente ganhar tempo, né, irmãos? Porque a pregação vale muito num culto de Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 26. Aleluia. Aleluia. 11, 26. Aleluia. Porque todas as vezes, presta atenção, porque todas as vezes, é todas as vezes, aqui inclui todo momento em que você chega diante de Deus, aqui inclui você vir no culto de quarta-feira, aqui
aqui inclui quando você vai num encontro para levar a palavra. Preste atenção, irmãos. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, é um gesto simbólico. De fato é. Mas nós o abraçamos, porque quando Jesus sentou com os discípulos e ele fez a Santa Ceia, o que ele disse? Este é o meu corpo, este é o meu sangue derramado na cruz do Calvário. Por quê? Porque anunciais a morte do Senhor até que venha. Mas Jesus já não morreu. Jesus já morreu. Mas ele ressuscitou. E agora, onde ele está? Ele está à destra do Pai. Então, como é que eu posso entender este versículo? Anunciais a morte até que ele venha. Isso tem a intenção de revelar não apenas o sacrifício expiatório necessário para a nossa salvação, mas também com a causa contínua da nossa permanente vitória na vida. Aleluia! Este é o significado desta palavra. Por isso nós temos que estar, irmãos, preparados, porque nós não sabemos o momento que ele entrará e vier nos buscar. Jesus, quando ressuscitou, ele se colocou diante dos seus discípulos e das pessoas que ele estava. Mas ele bateu na porta. Como que ele entrou? Ele é um Espírito. E é este Espírito que eu e você temos que invocar de dia e de noite a todo momento. Porque é este Espírito que nos move, é este Espírito que nos avisa, é este Espírito que nos comunica. Aleluia! Quando estamos tomando decisões erradas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A ceia, a cada ceia estamos nos preparando para a volta de Jesus. Por isso devemos sempre confessar a Ele os nossos pecados. Aleluia! Porque nós não estamos isentos de pecado. Essa é a confirmação da palavra de Deus. Por isso, a todo momento nós temos que dobrar os nossos joelhos e dizer: Jesus, me perdoa. Jesus, me perdoa. Só assim nós herdaremos a vida eterna que nos guarda, que nos aguarda. A vida eterna, irmãos, é após a morte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O terceiro, perseverança. Aleluia. João 6:56. Aleluia. É palavra, irmãos. Aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, em mim permanece e eu nele. Aleluia! Glória a Deus. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Lamanda, lamassada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Sinta a presença de Deus na tua vida. Não saia da mesma maneira que você entrou neste recinto. Mas aceita Ele como único e suficiente
suficiente e salvador da tua vida. Mas não, mas eu já sou crente, eu já sou evangélico há 30 anos, mas nós temos que estar perante a Deus a todo minuto, todo momento. Glória a Deus. Porque nós somos carne e estamos sujeitos a estas coisas. Aleluia. Comer o pão e beber o cálice, afirmamos que desejamos continuar servindo a Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o alvo nesta noite, desta igreja. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está exposto, aleluia, o pão e o vinho, que representa nada mais, nada menos que o Criador de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta, comunhão. Está cada vez mais pesado, né, irmão? A comunhão. Mas são palavras do Senhor. Atos dos Apóstolos 2:42 fala sobre a igreja primitiva. Aleluia. Aleluia. Querida igreja, quando isso não acontece só comigo, quando nós vamos preparar a pregação, o inferno se levanta contra nós. Aleluia. Porque quando aquela palavra vem nos ferir, que Jesus manda nos falar, Ele diz: não fala, porque isso você também cometeu. Sabe disso, pastor? Não pensa que quando nós sentamos para ler a palavra de Deus é tudo bênção. Não é não, irmão. Você lê, relê, você vai buscar outras mensagens, volta na mesma. Mas Senhor, será que é isso? Será que é isso que Tu queres que eu fale? Nós enfrentamos uma legião de demônios, porque eles não querem que nós pregamos a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 O 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que quer dizer essa palavrinha? Essa doutrina é encontrada no versículo 38. Na comunhão e no partir do pão. Que comunhão é essa? O que partir do pão? Qual o partir do pão? Tinha a ver com a celebração da ceia do Senhor, que era provavelmente feita num ambiente muito mais informal do que hoje. E nas orações, o que significa nas orações? Simplesmente quer dizer que era uma igreja de oração. Aleluia. Glória a Deus. A igreja primitiva era uma igreja de oração. A comunidade evangélica, a Casa do Oleiro, tem que ser uma igreja de quê? De oração ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer uma corrente de oração. Cada um de nós que ore 5 minutos, 10 minutos, para que Deus nos dê outro lugar, onde podemos ampliar, colocar
uma escola digna para as crianças, onde o círculo de oração pode se encontrar, tanto dos homens quanto das mulheres. Glória a Deus. Se nós fizermos isso, nós colocamos o Satanás embaixo dos nossos pés, porque para Deus nada é impossível. Aleluia! Muitas das vezes os nossos olhos crescem, mas é nesta hora em que nós temos que orar ao Senhor para tomar uma decisão correta, porque Deus não quer trapaceiro, Deus não quer alguém que aluga um lugar e depois fica devendo. Deus quer lealdade. A palavra do Senhor é sim, sim e não, não. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. O 43, e em toda a alma havia temor. Irmãos, isso aqui é muito importante. Eu saio de casa para vir ao culto, eu venho à revelia, tanto faz, eu vou lá. Eu já vi esse pregador, ele já pregou, eu vou lá porque eu quero ter um número dentro da igreja, eu vou lá porque eu quero que o pastor veja que eu estou lá, eu vou lá porque alguém vai me cumprimentar. Não, irmão, você tem que vir à igreja com temor. O que é temor, irmãos? É ter responsabilidade pela palavra de Deus. Temor nos leva, aleluia, à qualidade do que você está se referindo a Jesus Cristo. Temor, aleluia, é responder a sua crucificação lá na cruz do Calvário com uma oração de agradecimento a Ele. Aleluia, glória a Deus. Temor, aleluia, devemos ter sim pelas coisas sagradas do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Temor sim, porque é Ele que movimenta, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos produz o oxigênio. Glória a Deus. Por isso devemos temê-lo, não ter medo, temê-lo com qualidade, olhando o lado espiritual, dizendo: eu vou ao culto porque eu quero ver milagres acontecer na igreja. Eu vou ao culto porque aquela irmã, aquele irmão está sofrendo na mão do Satanás, e nós vamos orar e Deus vai romper as barreiras. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Partindo o mesmo pão como símbolo de comunhão com os nossos irmãos. Por isso, muitas das vezes nós falamos: compartilhe, né, o vinho, mas compartilhe o pão também. Isso significa que você está olhando para o teu irmão e que nada tem entre você e ele. Porque se tiver, você estará tomando a Santa Ceia em vão. Aleluia. E eu não quero, Jesus não quer, o pastor Fábio não quer. O que nós queremos é que todos vivam em união espiritual, para que o poder de Deus encha esta casa. Nós falamos e pregamos muitas vezes do Pentecoste, mas o Pentecoste não cai do céu de repente. Exige a oração e a comunhão com Jesus Cristo. Se você quer ver, aleluia, a casa do oleiro movimentada, começa a orar, buscar a face do Senhor. Você vai ver que aqui pro lado de fora vai ter uma multidão querendo entrar. Aleluia. E você é o responsável por essas pessoas que vêm aqui e vão aceitar Jesus como Salvador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
a quinta, para nós encerrarmos a nossa pregação desta noite. Aliança. Aleluia. Oh, Glória a Deus. aliança. Aleluia. O que significa uma aliança na mão de um homem ou de uma mulher? O que significa esta aliança? Significa responsabilidade. Muita responsabilidade. Né? Não é casar e amanhã se separar. A aliança nos traz uma grande lembrança do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele fez uma aliança e não retirou, porque você está aqui nesta noite, através desta aliança que foi firmado lá na cruz do Calvário. Aleluia! Foi lá que Ele formalizou esta aliança. Foi lá que Ele disse: eu vou fazer uma aliança para aqueles que querem me adorar. Aleluia! Lucas 22. Aleluia! Lucas 22 e o 20, para complementar. Aqui era a ceia do Senhor. Ele e os 12 apóstolos, eu e 70 pessoas que aqui estão nesta noite, vamos sentar e aquele que se batizou vai participar desta maravilhosa Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Aleluia. Voltando um pouquinho ao 14, e chegada a hora, pôs-se à mesa com eles os 12 apóstolos. O 15, disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Aleluia. Antes que padeça, Aleluia. antes que eu vou para o sacrifício da cruz. Isso seria simbólico da nova aliança, que seria inaugurada pelo que Ele sofreria na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Até que ela se cumpra no reino de Deus. Embora o preço tal tinha sido pago no Calvário, ainda assim não foi recebido tudo o que a redenção proporciona, mas será recebido na ressurreição da vida. Aleluia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O 20, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. A terminologia é simbólica, é figurada no literal. Em Levítico tal, não vamos ler. A proibição de comer sangue é derramado por vós, o que é feito na cruz do Calvário. Aqui alguém foi escrito que era proibido comer sangue, mas beber do sangue de Jesus nos foi permitido simbolicamente.
o compromisso, a nossa aliança com Deus é renovada na Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus, aleluia. É renovada hoje à noite. Mas pastor, eu não sou batizado nas águas. Você não é proibido de ser batizado. Ora ao Senhor, peça permissão a Ele, aleluia. Os homens da Umbanda falam com o Satanás de uma maneira muito clara e simples. Eu quero fazer agora um trabalho e quero matar o fulano daqui a 100 metros. E o Satanás o faz. Porque o Filho de Deus se enjoelhando perante a Deus, pedindo: Senhor, eu quero me batizar, qual o problema que está me impedindo? Deus vai lhe falar e vai abrir os seus entendimentos para que você desça as águas. Nós aqui na comunidade evangélica Casa do Oleiro, nós não queremos dar banho em pessoas. Nós queremos que as pessoas que se batizam tenham consciência daquilo que vão fazer, porque é um ato que jamais sairá da tua vida. Tu podes até sair dos caminhos do Senhor, mas o batismo, aleluia, a vida que você entregou para Deus vai estar gravado, vai estar anunciado lá no céu, e Ele vai te acompanhar aonde você for. Glória a Deus, aleluia. Não há mais como escapar. Há um vínculo, há uma aliança que você fez. A não ser se quando você se entregou a Jesus, você não disse: recebe-me agora, Senhor, me perdoa os meus pecados. Se você o fez, você jamais escapará da presença de Deus. Aleluia. Vamos encerrar. O compromisso, aleluia, que nós temos com a nova aliança com Deus é a renovada na Santa Ceia. Significado da Santa Ceia é um memorial da morte de Jesus e a esperança, aleluia, pela volta dele. Perseverando na fé e na comunhão com quem? Com Jesus, não com os irmãos primeiro. Aleluia, é conosco que o Espírito Santo está falando. Primeiro tu tens que ter comunhão com os teus irmãos, para depois dizer que tu me amas. Aleluia, aleluia. E renovando a aliança com Deus. Amém. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado nesta noite. Vou passar